E queria iniciar esse nosso bate-papo dando os parabéns para todos vocês, o grupo, né? Jovens claretianos, é isso? Meus parabéns. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje e poder acompanhar essa história, que quando a gente descobre a história, eu me lembrei, quando a gente vai ouvindo as pessoas falar, que tem um ditado que diz o seguinte: a gente não ama aquilo que a gente não conhece. Então, hoje o meu amor aumentou pela paróquia Perpétuo Socorro, porque eu pude ver a história que existe aqui. E aí meu amor cresceu pela paróquia. Eu também tenho uma história aqui nessa paróquia, graças a Deus. Como eu tenho uma história aqui, milhares de pessoas também têm uma história. E isso me deixa muito feliz estar aqui hoje e juntos partilharmos essas graças que Deus nos dá. Amém, pessoal? Amém. Agora vem para quem está do seu lado e diga assim: que bom que você está aqui hoje. Fala para ele. Que bom que você está aqui. Que bom que você está aqui hoje. Maravilha. Apesar de não sermos muitos, mas ao mesmo tempo somos importantes, né? Graças a Deus. Apesar de não muitos, mas também valiosos aos olhos de Deus. Isso é maravilhoso. Isso é muito importante. O tema de hoje, da nossa reflexão, não é simples, é um tema profundo, mas nós vamos fazer nesse momento um bate-papo para crescermos juntos a respeito da igreja, da história dessa igreja. Hoje nós ouvimos a história da igreja Perpétuo Socorro, paróquia Perpétuo Socorro, e nós vamos também continuar conhecendo a história da igreja católica, que também é uma história espetacular, maravilhosa. Recomendo a todos que estudem, que vão atrás do conhecimento, para conhecer. Meu povo, eu vou repetir durante esses minutos, que nós não vamos amar aquilo que não conhecemos. Nós temos que conhecer para nós podermos amar, ok? Então, nós ouvimos Jesus quando, junto com os seus discípulos, no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, eu vou ler a passagem aqui para nós, Mateus 16, Jesus pergunta para os discípulos: na opinião de vocês, quem é o Filho do Homem? Eu vou ler Mateus capítulo 16, versículo 16. Jesus vira para os discípulos e pergunta: na opinião de vocês, quem sou eu? Os discípulos se assustaram e ele disse o seguinte: Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Jesus então lhe disse: feliz és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isto, mas meu Pai que estás no céu. Eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Depois ordenou a seu discípulo: te darei a chave do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Palavra da salvação. Então, meus amados, olha que coisa maravilhosa. Jesus chegou para o Pedro e disse: tu és Pedro, que o nome original dele era Cefas, Simão, né? Cefas. Simão, Pedro, você é a rocha. Você é uma rocha, e eu vou edificar a minha igreja, o meu templo, a minha casa sobre a rocha. Porque Jesus, de forma tão simbólica, mas ele ao mesmo tempo está querendo nos ensinar, está querendo nos mostrar muito através dessa palavra, onde ele primeiro leva a gente a entender o porquê que ele leva o conceito de pedra. Porque pedra afunda, gente. Pedra afunda. Se você fizer assim na pedra, a pedra vai afundar? A pedra vai enfraquecer? É firme. Então Jesus já está dizendo o seguinte: olha, a minha casa não vai estar sobre a areia, porque a areia afunda, não é verdade? Não. A casa de Deus está edificada sobre a rocha,
sobre a pedra. Por isso Jesus já está nos dizendo e já está nos ensinando muito. Tu és Pedro, e sobre esta pedra que edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A minha casa é de uma força tão grande que as portas do inferno, as estratégias do inferno, as tentações do inferno não vão prevalecer contra essa igreja. Pode eu querer ou não, você querer ou não, mas o inferno não vai prevalecer. O tempo, as ciladas, os escândalos, as dificuldades não vão prevalecer. E ainda diz a palavra: te darei a chave do reino dos céus. O nosso irmão que deu testemunho, Tielzinho, e a gente o vê sempre com chaves na mão, não é? E a gente tem que ficar pedindo para ele, né? Preciso entrar na sala, preciso fazer isso. E ele olha e diz assim: está autorizado, não é? Se o padre autorizou, tudo bem. Ou seja, quem tem a chave na mão tem a responsabilidade, sim ou não? Sim. A responsabilidade foi dada por alguém que tem a autoridade. Então Pedro recebeu do Cristo a autoridade de ficar com o que na mão? A chave. Ele abre ou não? A gente entra ou não? Então, com isso, meu povo, Jesus faz um marco, inicia uma história dessa igreja. Ele inicia nesse momento, onde a palavra do Cristo é dada como autoridade e inicia a história dessa igreja. Os anos se passaram, os discípulos, ao longo dos anos, cresceram, se organizaram, se estruturaram, e ali começaram então, meu povo, as primeiras reuniões. Depois que Jesus subiu aos céus, passou pela paixão, morte e ressurreição, ele subiu glorioso e ressuscitado aos céus. Ele apareceu para os discípulos e falou: permanecei-vos unidos, porque eu vou enviar para vocês o Espírito Santo, porque ele vos dará força e sereis minhas testemunhas. Atos 1, versículo 8. Recebereis o Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas. Depois que Jesus ordenou a existência da igreja, ele soprou sobre a igreja o que, povo, que aconteceu em Pentecostes? Ele soprou o Espírito Santo sobre a igreja, para fortalecer, para organizar, para dar coragem para a igreja. E aí os anos foram se passando e a história foi acontecendo. Agora eu gostaria de aproveitar essa oportunidade de perguntar para você que está aqui hoje, você que agora está vendo esse vídeo, você que está acompanhando, talvez na internet ou o que for, você conhece a história da igreja? Você já parou para estudar um pouco, ler um pouco a história da igreja? Eu vou retomar o que eu disse no começo. A gente só consegue amar aquilo que a gente conhece. Então, se hoje precisamos de mais amor pela igreja, é porque a gente primeiro precisa conhecer mais a igreja. Diz aí os casais, aqueles que são casados, que você só começa a conhecer quem está do seu lado depois que você come 1 quilo de sal com essa pessoa. Que demora, né? Comer 1 quilo de sal, todo dia bota um pouquinho, quando vai ver foi 1 ano, 2 anos, 3 anos. Então é preciso conhecer. Está feito o meu desafio para você conhecer essa igreja. Conheça primeiro. Então vamos fazendo uma pequena trajetória. Aí vem o ano 10 depois de Cristo, 20 depois de Cristo, os discípulos trabalhando em prol da evangelização, formando comunidades, formando primeiras reuniões com os cristãos, e acontecia, meu povo, conversões em massa de muitos judeus que abraçavam o cristianismo. E esses cristãos foram crescendo em Jerusalém, em Samaria, na Judéia, em todo o Oriente. A religião do cristianismo crescia e tinha o testemunho, era um povo forte, e dali começavam as primeiras celebrações, ok? Por volta
do ano 60 depois de Cristo, e assim depois desse período, começavam as primeiras celebrações oficialmente. Durante esse tempo as pessoas ficavam escondidas, eles ficavam partindo o pão conforme Jesus ordenou, de forma escondida. E o tempo foi passando, essas comunidades foram se organizando. E como era então, meu povo, as primeiras reuniões? Como viviam os primeiros cristãos? Vou ler agora Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Preste bem atenção nessa leitura. Virtude dos primeiros cristãos. Perseveravam eles na doutrina dos apóstolos, na reunião em comum, na fração do pão e nas orações. De todos eles se apoderou o temor, pois pelos apóstolos foram feitos também muitos prodígios e milagres em Jerusalém, e o temor estava em todos os corações. Atenção, todos os fiéis vinham unidos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e os seus bens e dividiam-nos por todos, segundo a necessidade de cada um. Unidos de coração, frequentavam todos os dias o templo, partiam o pão nas casas, tomavam a comida com alegria, singeleza de coração, louvando a Deus e cativando a simpatia de todo o povo. E o Senhor cada dia lhes ajuntava outros que estavam a caminho da salvação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Olha como viviam então a igreja que hoje é chamada igreja primitiva, que são os primeiros cristãos. Como eles viviam? Eles viviam, tinham tudo em comum. Não é isso que diz a palavra? Eles viviam unidos e tinham tudo em comum. Tem uma música bem antiga que se canta nas missas e na igreja, vocês lembram? Os cristãos tinham tudo em comum, muito antiga. Dividiam seus bens com alegria. Deus espera que os dons de cada um se repartam com amor no dia a dia. E essa letra diz muito, assim viviam os primeiros cristãos. Meu povo, eu tive a oportunidade de estudar teologia, e nós tivemos duas matérias chamadas História da Igreja 1 e História da Igreja 2, que eram 2 semestres para cada matéria. E nós começamos a estudar desde esse princípio dos primeiros cristãos. E nós tivemos uma aula que eu gostaria de transmitir para vocês agora, rapidamente, sobre essa Atos dos Apóstolos, capítulo 2, 42, que foi inesquecível. E eu espero que também seja inesquecível para você nessa noite. Por que que os cristãos eram tão unidos? Porque viviam tanto em comum. Além do Espírito Santo que unia essas pessoas, existiam outros fatores que levavam os cristãos e a igreja primitiva a viver unida. Eu vou dizer para vocês. O cristianismo cresceu de uma forma tão que incomodava os grandes reis. O cristianismo incomodava o império, que na época existia um grande império chamado Império Romano. O Império Romano era como se fosse uma nação que dominava toda a economia mundial. Eram os imperadores que mandavam em todas as nações. E dentre essas nações, dentre esses imperadores, existia um imperador que fez história, chamado Nero, que foi um grande imperador que fez muita história em Roma. E o que aconteceu? Roma era um povo pagão, que tinham muitos deuses. Eles não adoravam só um Deus, eles adoravam muitos deuses. E quando eles viram os cristãos crescerem, eles ficaram enciumados, porque eles adoravam esse Deus que não se vê, esse Deus que tudo fez e tudo pode. E eles ficavam impressionados com esse dizer dos cristãos. Um belo dia, a perseguição só aumentava em favor dos cristãos, só aumentava. Um belo dia, alguém, por questão política, contra o imperador Nero, da oposição do partido de oposição, vamos dizer assim, tocou fogo e um terço de Roma pegou fogo criminosamente, para prejudicar o governo do imperador César. E César aproveitou a situação e fez, sabe o que? Ele foi em público e fez um pronunciamento em rede nacional, como se fosse hoje, né?
Quando você liga a televisão e passa aquela musiquinha, né? Bem chata, né? Que aparece. Pá, pá, parará, pá, 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 pá. Pronto, rede nacional. Imagine uma rede nacional, as pessoas todas aguardando o pronunciamento após um incêndio de 1/3 de Roma. De repente, Nero toma a palavra e diz o seguinte: povo romano, nós descobrimos quem tocou fogo na nossa gloriosa Roma. Quem tocou fogo em Roma foram os cristãos. Ele atribuiu a culpa e responsabilidade do incêndio para os cristãos. E começou a oferecer prêmios de honra ao mérito para quem matar os cristãos. Naquele momento, meu povo, iniciava um tempo novo da igreja primitiva. Só que não era um tempo só de orações, não era um tempo só de reuniões, não. Era um tempo de se provar com a própria vida quem era cristão de verdade ou quem não era. Porque surgiu uma tradição na época de perseguir e matar todos os cristãos. E segundo a história, existiam ruas em Roma, que até o calcanhar tinha sangue nas ruas. E era sangue dos cristãos que eram mortos, milhares e milhares mortos por perseguição do povo romano. Quantos ministros da Eucaristia morreram, isso é um fato histórico, com a hoxa consagrada no peito? Por quê? Porque eles iam levar a Sagrada Comunhão de uma comunidade para outra, irmão, e eram descobertos que era cristão e eram mortos. Aí teve um imperador abençoado que disse o seguinte: a partir de hoje só pode comprar no Extra, no mercado Extra, lá em Roma, na época, tá? Só pode comprar no Extra, só pode fazer visita, só pode comprar na farmácia, só pode frequentar determinados lugares quem tiver o certificado romano, certificado de cidadão romano. Se você não tiver o certificado de cidadão romano, não pode comprar no mercado. Só que tem um porém. Para você ter o certificado romano, você tinha que proferir a fé nos deuses romanos. E eu pergunto, vocês acham que os cristãos iam submeter a isso? Não se submeteram. Eles não tinham o certificado romano. Não podiam fazer compra no Extra, dentro do Carrefour. Não podia mais ir no Subway. O que mais que tinha lá, né? McDonald's. Não podia mais nada. E eles não aceitaram o certificado romano. Consequentemente, não podiam comprar. E o que eles tinham que fazer? Vendiam suas propriedades e seus bens. E dividiam por todos, segundo a necessidade de cada um. Já que a gente não pode comprar no mercado, vamos vender nossas propriedades e vamos nos ajudar. Porque quem se ajuda, chega junto. Não é verdade? Por isso a palavra reflete essa realidade deles. Era o único meio que eles tinham de sobreviver. E não professaram a fé nos primeiros, nos pagãos, deuses pagãos de Roma. E olha que fato interessante: o lugar onde mais se matou cristãos em Roma, onde mais se derramou sangue de cristão, sabe onde fica? Exatamente embaixo de onde hoje está construído o Vaticano. O povo deu a vida pela igreja de Cristo. E nós estamos dando o quê? Pela igreja de Cristo.
Se muitas vezes estamos em casa no domingo à tarde, começa a chuviscar. O que a gente costuma dizer? Não vou para a missa, porque está chovendo. Quando muito, é uma partida de futebol. Flamengo e Vasco. Flamengo e Fluminense. Muitos não vêm mais. O que estamos dando por essa igreja? Depois que eu escutei essa aula, eu já não era mais o mesmo. Eu já não olhava mais para a igreja da mesma forma. Isso é ser cristão. Amém, pessoal? Amém. Isso é cristianismo. Viver unido e dividir os seus bens. E não é dividir por dividir, não. A igreja primitiva dividia os seus bens com alegria. Você já imaginou? Quem tem carro aqui? Você tem carro? Você tem carro? Então vamos lá, você tem computador? Notebook? Seu nome? Maria. Imagina a Maria chegar para a nossa irmã Ellen. Ellen, você tem notebook, Ellen? Tem não? Então toma o meu notebook. Com toda a alegria, toda a afabilidade dela. Era assim que viviam os cristãos. O tempo foi passando, meu povo. Por volta do ano 300 depois de Cristo, essa tradição ela foi se encerrando, porque os imperadores eles iam morrendo e os sucessores já tinham outra visão. E a igreja crescia e se fortalecia. 600 anos depois de Cristo, a igreja começa a se estruturar, crescer pelo Oriente, pelo Ocidente, pelo Norte, pelo Sul, e assim por diante a igreja foi crescendo. E os milagres acompanhavam os cristãos. Existia um imperador romano chamado Constantino, que ele, inicialmente pagão, mas de mãe muito católica. Em determinado momento da história, Constantino se converteu ao catolicismo. Ele era imperador de Roma. Teve um sonho, participou de uma guerra, ganhou, e outros fatores que fizeram com que ele mudasse de opinião e se tornasse um católico. Ele então institucionalizou a igreja. O que é institucionalizou a igreja? É que antigamente era uma reunião de cristãos em prol do bem comum e da evangelização. Constantino, o imperador romano, ele passou a institucionalizar, ou seja, ele deu nome para a igreja de Cristo. A igreja então passou a ser chamada Igreja Católica, Apostólica e Romana, porque ele institucionalizou. Vocês já rezaram muito, nós já rezamos nas missas muitas vezes. O credo Constantinopolitano. Esse. Não é porque ele veio a partir dessa experiência. E aí ele impôs o cristianismo e a fé em toda Roma. Então houve uma mudança radical. Roma, que era pagã, passou a ser extremamente cristã e católica, a partir de Constantino. Daí se veio as eleições dos papas, os chefes da igreja, veio toda a sucessão, foi acontecendo, e a igreja ela trabalhava junto com o Estado, a igreja trabalhava com o poder. Entenderam? Muitos padres eram como administradores de cidades, muitos bispos eram senadores, governadores. A igreja trabalhava junto com o poder. Com o passar dos anos, nós sabemos que muitos desses poderes, às vezes, pode prejudicar, porque é muito poder, né? Ela tem o povo, a massa e o dinheiro. E aí? Nem todos nós, e o ser humano não é 100% perfeito. Os anos se passavam e a igreja ia crescendo e convivendo e montando a sua história. Durante o período de 400 depois de Cristo, lá por volta de 800 a 900 depois de Cristo, surgiram grandes homens na igreja que marcaram a história da igreja.
e que eu convido vocês amanhã, a partir de amanhã, a conhecerem a história deles. Nós chamamos de patrísticas. É o estudo dos patriarcas da igreja, que são os pioneiros da igreja primitiva. Homens cheios de grande sabedoria, que pregavam com muita sabedoria, deram um testemunho muito fiel para o mundo através da igreja. São Francisco de Assis foi um deles, São João da Cruz foi outro, e assim grandes santos que fizeram parte dessa história. Quando foi em 1050, mais ou menos 1050 depois de Cristo, pessoal, um grupo de cristãos decidiu discutir se Pedro realmente era o descendente da autoridade de Cristo na terra. E lá no Oriente surgiu uma separação da igreja. A primeira ruptura, a primeira separação da igreja aconteceu em mais ou menos 1050 depois de Cristo, onde surgiu uma igreja chamada Igreja Católica, Apostólica, Ortodoxa. Já ouviram falar da Igreja Ortodoxa? Surgiu a partir dessa discussão. Para a Igreja Ortodoxa, o chefe da igreja não era Pedro, era Tiago. Por isso eles se separaram do Papa na época e decidiram seguir os descendentes e patriarcas na fé, de Tiago. Com os ritos são os mesmos. Vocês já viram que Brasília tem 2 ou 3 igrejas ortodoxas? Pessoal, a igreja ortodoxa é a igreja irmã gêmea da igreja católica. Entenderam? Se vocês, sem medo, a história da igreja nos orienta no seguinte: se você estiver viajando e porventura não tiver igreja católica apostólica romana, você pode comungar numa igreja ortodoxa, porque é irmã gêmea da igreja católica, ok? Aí houve a primeira divisão da igreja, com os ritos bem particulares da igreja do Oriente, mas a fé continuava. E houve um período na igreja, por volta de 1500, 1600 depois de Cristo, que houve uma segunda ruptura da igreja, na história da igreja, que foi o surgimento de um homem que se levantou contra a igreja na época, chamado Martinho Lutero. Vocês já ouviram falar de Martinho Lutero? Martinho Lutero era um religioso que proferiu 95 teses contra as doutrinas da Igreja Católica da época. 95 teses. Segundo estudiosos, as teses foram mal escritas, redundantes e sem fundamento, algumas sem fundamento. Ok? Hoje a gente escuta muitas pessoas falando de Martinho Lutero, mas pessoas que não estudaram. Como dizem que Martinho Lutero se converteu, como dizem, né? Que eu já ouvi. Martinho Lutero se converteu e morreu do lado de uma imagem de Nossa Senhora. Segundo a história da igreja, isso não é verdade. Isso não aconteceu. Mas ele então levantou todo esse contexto. E o que aconteceu na época? Os políticos adoraram a ideia, os grandes empresários adoraram a ideia de dividir a igreja. E aí surgiu a Reforma Protestante. Já ouviram falar? Que surgiu por volta de 1500, onde dividiu a igreja, surgindo a primeira divisão, que foi a igreja luterana, criada a partir de Martinho Lutero. Daí a igreja parou e repensou muita coisa que ela precisava melhorar. É natural, concordam comigo, que essa revisão ela precisa acontecer? Sabe como é que a igreja parava para rever o que precisava mudar? Vocês já ouviram falar de concílios? Já? Os concílios eram a reunião de todos os bispos para discutir assuntos e melhorar as questões da igreja. Aí teve vários concílios.
para poder discutir vários assuntos na igreja, certo? Vários concílios famosos, o Concílio de Trento, discutiu se a mulher poderia ou não celebrar na igreja, Concílio de Trento. Teve outros concílios que discutiam se o padre poderia ou não casar. Vocês sabiam que na história da igreja os padres já se casaram? Houve um período que eles se casaram, mas deu muito problema. Tinha muito problema. E a igreja voltou atrás e decidiu manter o celibato. Depois houve histórias diversas, mas uma coisa me chama a atenção. Teve partes muito negativas da igreja que vocês já estudaram na história no colegial, sim ou não? E várias outras situações negativas da igreja. Mas eu posso dizer para vocês o seguinte: se a igreja não fosse criada por Cristo, com tantos erros que ela já cometeu, vocês acham que ela ainda existiria hoje? Não. Eu acredito que ela não existiria mais. Já não existiria mais a igreja pelos erros que ela cometeu. Não existiria mais, já tinha acabado a igreja. Por que não acabou? Porque foi Deus que instituiu a igreja sobre a rocha. Depois disso, a igreja fez uma contra-reforma protestante. Por volta de 1600, 1700. Essa contra-reforma, ela fazia revisão, mudou muita coisa, deu abertura para muitas pessoas. E assim os anos, séculos após séculos se passavam e a igreja ia fazendo o papel dela na história da humanidade. E uma coisa me chama a atenção. Em 1940, mais ou menos 1940, depois de Cristo, praticamente ontem, né? Surgiu um grande concílio na igreja, chamado Concílio do Vaticano II. Já ouviram falar? Nesse concílio a igreja fez uma revolução total. A missa era celebrada como? De costas, não era? Era para os fiéis. Era de costas. De costa e latim. O que aconteceu depois do Vaticano II? A senhora conseguiu acompanhar essa época? Olha aí, ó, tem uma aqui que pegou a igreja no latim. Eu tinha 7 aninhos. 7 aninhos. Eu ia com a minha mãe e meu pai lá na paróquia Nossa Senhora da Luz, em Pelotas, no Rio Grande do Sul. E o padre, ele rezava a missa de costas para o povo de Deus em latim. E eu segurando na mão da minha mãe, segurando na mão do meu pai, não entendendo nada, né? Mas assim, na fé que ali participando. Eu alcancei que eu era desse tamanho, lá no Piauí, né? Aí o padre ficava de costas para os fiéis, né? Assim, aí eu ia e a gente não entendia nada, nem dava paz, nem nada, não conhecia. Do mesmo jeito que chegava, que entrava, saía. E era em latim. Aí eu só aprendi assim, eu era bem pequenininha. Assim, Dominus Obispo, com espiritual. O que aconteceu no Vaticano II, pessoal, para a gente encerrar? A história é muito longa. Pode falar, meu querido. Participei das duas, na realidade eu participei das duas situações, Concílio de Trento e Concílio Vaticano II. Na história do Concílio de Trento, eu fui coroinha da minha paróquia, lá em Gravatá, Pernambuco, e fui instrutor de outros coroinhas, inclusive fazendo a prática de como celebrava, a hora que tinha que levantar a casula do padre, a hora que tinha que responder, e tomava a lição dos acólitos novos, tomava a lição em latim daquilo que eles iam responder. Os acólitos, ou coroinhas que nós chamamos hoje, respondiam em latim pelo povo. E o padre só se voltava para o povo na hora do Dominus Obispo. Aí se voltava, o restante era lá. Então eu fui nessa época, meu amigo. E fui instrutor, inclusive, para depois entrar no seminário. E para isso eu entrei no estado paroquial sem pagar, que era que pagava. Então para isso eu tinha que ajudar o sacristão a organizar os coroinhas, etc, etc. Tá? E vim com esse período aí. Ouvindo esses testemunhos, a gente fica pequenininho. Que graça, hein? E sabe, Marcos,
A igreja católica quer dizer universal. E romano quer dizer porque a sede em Roma. E apostólico é os apóstolos, né? Por isso que a gente tem que saber o significativo da igreja católica. Eu tive também, tem 7 meses que eu tive em Jerusalém, em Roma. Eu vi tudo aquela igreja que foi a primeira, a igreja, não, eu andei lá dentro, vi tudo, e vi também na Basílica, eu tive reunião lá com o Papa, e vi também lá como começou a igreja evangélica, né? Tem assim, um é evangélico e as outras é católica. Ninguém entra, é separado, até hoje. Então eu vi aquilo tudo, vi quando Jesus subiu ao céu, onde Jesus, que está falando da igreja, Jesus foi sepultado, eu andei na gruta, que a gente entra lá de joelho e não entra com essas roupas decentes. Porque olha, muitas vezes, eu queria dizer assim, que nós devíamos ir para a igreja com a roupa bem decente, porque lá não entra não, lá entra na gruta só com as roupas bem vestidas. Se a pessoa for com a roupa assim, sem manga, tudo aqui, não entra de jeito nenhum, né? E outra coisa também, eu andei na casa de Maria, na casa de Pedro, onde Pedro fez o discurso, andei na casa de Simão, andei na casa de João Batista, peguei na pedra onde foi botado no sepulcro de Jesus, eu vi aonde aquele José de Arimateus, né, foi sepultado, teve a sepultura de Jesus, vi quando Maria Madalena queria pegar de Jesus, e Jesus disse que não era hora, né? Vi a cruz onde Jesus foi crucificado, vi o berço de Jesus e vi o Santo Sudário, o retrato verdadeiro de Jesus, que quando Verônica botou ali o lençol, que saiu o retrato de Jesus. Então eu sou muito grato com a bênção que Deus já me deu de eu ir. Eu vou novamente, também para a jornada mundial, conhecer mais das coisas de Deus. Amém. Pessoal, com o Vaticano II, que é um documento, que é um concílio, e tem um documento maravilhoso, volumoso até, do Concílio do Vaticano II, explicando o que aconteceu no concílio, quais os assuntos que eles discutiram no concílio. Só que foi muito polêmico. O Vaticano II trouxe mudanças radicais na igreja. E toda mudança provoca susto e medo das pessoas. Para vocês terem uma ideia, depois do Vaticano II, só no Brasil, chegou-se, assim, não só no Brasil, mas a média de padres que abandonaram a igreja foi assustador. Mais de 11 mil padres abandonaram a igreja depois do Vaticano II. Vocês sabiam disso? Brasília foi a cidade do Brasil que mais perdeu padre. Foi Brasília. Por quê, meu povo? Porque a igreja olhou com outros olhos para a humanidade. E ela disse o seguinte: por que ainda celebrar o latim? Se as pessoas precisam ter acesso ao Evangelho, cada um na sua língua nativa. Como é que o Evangelho vai chegar no coração das pessoas só no latim e a gente não conhecia o latim? Foi importante essa mudança, sim ou não? Sim, com o bispo, né? Exato. Segundo, outros pontos importantes. O leigo não podia subir no altar. Podia? Você via leigo nessa época no altar fazendo leitura da Bíblia no altar? Não. O que a igreja percebeu? Vamos dar um espaço para as pessoas participarem diretamente da celebração da Eucaristia. Tem uma palavra que eu nem gosto, mas existe, que são os leigos. Leigos. A gente tem o clero na igreja e tem os leigos. Essa palavra não soa muito bem no meu dicionário. Porque leigo quer dizer o quê? Leigos são aqueles desconhecidos. Então nós somos participantes do céu. Participantes. Entendeu? Uma melhoria muito grande. Foi uma melhoria. Aí começou a ter banda dentro da
Tinha banda? Não, a primeira. Bateria? A Bíblia parece que caiu na mão das pessoas, não é? As pessoas deixando de ler a Bíblia. Então houve muitas mudanças. Os padres não eram mais obrigados a usar. Como é que era a roupa? Não era assim? Clédimo, uma roupinha. Mas a gente sabe muito bem que não é o hábito que faz o santo, gente. É o hábito que faz o santo? Não. É o coração. Jesus deixou claro que é o que vem de dentro. Passou a fase. A igreja chegou a isso. Não é porque alguém usa uma batina que ele é santo. Não. A igreja enxergou que é o quê? É a boa intenção do coração do homem que torna ele puro e santo. Amém? E com isso, meu povo, eu percebi o seguinte: de época em época surge na igreja alguma coisa, algum movimento, algum testemunho, algum santo que renova a igreja. Já perceberam isso? De época em época surgem episódios que a igreja está apagadinha no mundo, quietinha no mundo, ninguém ouve falar da igreja. O povo diz: coitado da igreja católica. De repente surge um testemunho, um furacão, que o mundo inteiro olha e diz assim: que lindo. Quer ver um exemplo disso? Pelo menos os que eu pude conhecer, né? A igreja apagadinha, cheia de problemas no mundo, na Europa, a Europa com as igrejas vazias, o povo frio, jovem não ia para a igreja na Europa. Estados Unidos, poucas igrejas se abrindo, o mundo frio, o mundo assustado com o comunismo. O que surgiu na igreja em 1967? Renovação carismática católica. Vamos dar espaço para o Espírito Santo, para todo mundo. A igreja ficou avivada. Avivou. O tempo passou, o povo acomodou, mas Deus mandou um Papa para renovar a igreja, sim ou não? Sim. Como foi o nome dele? João Paulo II. Nós vimos um santo com os nossos olhos, sim ou não? Sim. Que renovou a história da igreja, sim ou não? Sim. De época em época Deus promove um evento, promove alguém para dar testemunho para o mundo. Eu não estou dizendo que a gente ia para a igreja, aí a gente entrava na igreja, como eu falei, entrava na igreja, você não se conhecia ninguém, ficava do mesmo jeito, eu entrava aqui e não conhecia essa menina, não tinha oportunidade de conhecer quase ninguém, que não fosse a sua família. Então, depois que a renovação carismática foi renovado, a igreja ficou avivada, né? Que até quando é aqui na igreja, toda a vida eu entrei na renovação carismática aqui em Taguatinga, foi a primeira igreja que recebeu a renovação carismática, e veio lá da Santo Antônio do Plano. Aí a gente cantava na missa, aí batia a palma, levantava os folhetos, as pessoas pensavam que a gente era evangélico, mas não é não. Nós, que a pessoa da renovação carismática, tem aquela alegria do Espírito Santo. Então, eu sempre digo, a renovação carismática foi uma bênção de Deus de ter chegado na Igreja Católica. Amém. Aí, de repente, nós tivemos o Papa João Paulo II nos deixa. Entra o Papa Bento XVI, que fez o que pôde, deu tudo de si, mas o mundo não compreendeu ele em muitas coisas. A igreja começou uma onda de críticas, muitos criticando. Tem um amigo, trabalhei com um amigo, um rapaz que virou amigo, hoje não trabalho mais com ele, mas ele é judeu, ele é muçulmano. E ele, quando a gente na sala falava de João Paulo II, ele levantava e ele dizia: eu fico de pé toda vez que alguém fala de João Paulo II, porque é um grande homem, todo mundo respeitou ele, um ser humano incrível. E ele dizia assim: mas esse Bento XVI é uma alma cebosa.
Ele falava desse jeito. Ele não gostava do Bento XVI por 1000 motivos. Mas ele falava, João Paulo II, ele levantava na sala. Eu fico de pé e me emociono. E um dia ele falou, a igreja precisa de outro Papa. E eu caladinho, não falava nada, ouvindo ali e tal. De repente, renúncia de Bento XVI, e o mundo está de novo vendo um grande testemunho no nosso meio. Sim ou não? Sim. Amanhã vai ter outros e outros que vão renovando a história da igreja. Isso é história, isso é riqueza. Temos que conhecer, meu povo. Se muitos evangélicos, que são irmãos de outras igrejas, conhecessem a história da igreja, eles não iriam para outras denominações. Denominações que têm 30 anos de existência. A Assembleia de Deus tem 150 anos de existência. Igreja Batista, um pouco mais de existência. Então, a história das igrejas evangélicas são frágeis, são mínimas. Não existe história da igreja evangélica. Mas existe uma história da igreja católica que fortalece a igreja e que dá firmeza, né, do que a igreja afirma. Problemas na igreja existem e muitos, sim ou não? Sim. Se você pegar um caderninho e for nas igrejas, qualquer que seja a igreja evangélica, você vai sair com um caderno cheio de anotação de erro do povo. Vai ou não vai? Vai. Também na nossa igreja. Mas o grande valor do ser humano é reconhecer os seus erros e levantar com a predisposição de acertar amanhã. Reconhecer o erro hoje para acertar amanhã. E isso a igreja faz. Por mais defeito que tenha, ela quer acertar. Nós todos queremos acertar. E lembrando, eu sou igreja, você é igreja. Muitas pessoas acham que não. Mas Cristo é a cabeça. E nós somos o corpo. Sim ou não, pessoal? Sim. Muitas pessoas criticam a igreja. E o próprio católico muitas vezes critica a igreja. Mas ele esquece que ele também é a igreja. Ele também faz parte desse corpo. Se existe algum erro, eu também sou responsável. Se existe algum acerto, eu também sou responsável. Eu sou igreja, você é igreja. Temos que entender isso. E fica o meu convite para vocês conhecerem a igreja, conhecerem a história da igreja. Porque nós não amamos. Então vira para os irmãos que estão do Senhor e diga assim: Nós não amamos. nós somos igreja. Somos igreja. Você é a igreja. Você é igreja. Tem uma musiquinha, né? Que a gente canta muito no grupo. Para a igreja. Vem cá, meu irmão. Vem cá, meu irmão. Vem cá, vou terminar. Calma. Vou fazer uma entrevista, mais uma aqui. Eu, aproveitando aqui para abraçar minha irmã e terminar esse momento, né, agradecendo a oportunidade de dar um testemunho de vida. Eu frequento essa igreja há 22 anos. Quando eu fazia 2º grau, eu saía do colégio e corria para assistir a missa aqui, 19 horas. E tive a oportunidade de fazer um evento aqui, que na época era um salão lá embaixo, não era aqui, era lá embaixo. Foi um seminário de vida no Espírito Santo. Eu fiz na paróquia Meu Pai do Socorro, há 22 anos atrás. É um menino. E quando eu fiz o seminário, houve uma transformação na minha vida, porque eu tive um encontro pessoal com o Pentecostes. Eu dei um espaço para o Espírito Santo atuar. E aí eu percebia que a igreja era muito mais do que aquela missa no domingo. Eu percebia que o Evangelho, ele é mais do que as 4 paredes da igreja. Porque Jesus aponta no Evangelho o irmão o tempo inteiro. Quando Jesus aponta o cristianismo é viver para o irmão, é cuidar do próximo. Jesus falou: ninguém tem maior amor do que aquele que dá vida pelo seu semelhante. Jesus aponta no Evangelho. Eu descobri, com aquela experiência, que igreja é mais do que as 4 paredes. Igreja é levar o amor para aqueles que hoje não conhecem a Cristo. Isso é ser igreja, não é só dentro das 4 paredes do templo, é ir afora. E aqui na Meu Pai do Socorro eu sempre encontrei irmãos e irmãs firmes e professores na fé. E pessoas que dão esse testemunho. Taguatinga é uma cidade especial, eu não tenho receio de falar isso, em Brasília.
Taguatinga tem uma missão especial na evangelização de Brasília, porque Taguatinga produziu grandes homens e grandes mulheres na fé. E desse contexto todo de Taguatinga, a Perpétuo Socorro faz parte dessa história. Porque daqui saíram grandes testemunhos, pessoas de muita fé. Seu Salvador, que já não está no nosso meio, mas que também fez parte desse grupo. E outros grandes homens que deram testemunho para nós. E falando em testemunho, essa aqui é um testemunho da paróquia, né? Não é? Que muitas vezes não tem músico, mas ela com muita coragem pega o microfone e canta. Então, edificar a igreja, né, irmão? Pode cantar para nós. Edificar a igreja, edificar a igreja, edificar a igreja do Senhor. Irmão, vem ajudar, irmão, vem ajudar, edificar a igreja do Senhor. Eu sou a igreja, você é a igreja, somos a igreja do Senhor. Irmão, vem ajudar, irmão, vem ajudar, edificar a igreja do Senhor. Os padres são a igreja, Pedro é a igreja, somos a igreja do Senhor. Irmão, vem ajudar, irmão, vem ajudar, edificar a igreja do Senhor. Edificar a igreja, edificar a igreja, edificar a igreja do Senhor. Irmão, vem ajudar, irmão, vem ajudar, edificar a igreja do Senhor. Amém, glória a Deus, amém. E a nossa igreja católica, ela foi fundada há 2014 anos por Jesus Cristo, né? Glória a Deus, amém. Quando eu cheguei aqui na igreja, era o padre Antônio, não era nem construída essa igreja, né? Aí a gente assistia a missa lá do outro lado, né? Então, eu conheço todos os padres que estão aqui, que no santuário, era o padre Antônio, o padre Francisco, dois padres Francisco, o padre Benedito, depois chegou o padre Ângelo, depois o padre Valdir, depois do padre Valdir ele viajou para Roma, aí deixou o padre Fernando. Aí depois chegou o padre Reni, agora o padre Fausto, né? E a casa dos padres era aqui. O santuário eu era bem jovem, né? Entrei no coral vocação, eu vinha para a missa aqui, sempre eu vinha para a missa, aqui no santuário, que eu morava aqui na QNA, na QNB3. Então, foi muito bom, eu vim construir essa igreja, lá vem a igreja, a gente juntava 15 pessoas da renovação e lavava a igreja, né? Aí depois o senhor Antônio tomou conta, né? O senhor Antônio, o pai da Fezinha, né? Então, eu sei que eu ganhei um quadro Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, e a primeira igreja que eu frequentei foi essa, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Então, eu alcancei muita coisa boa, né? Aqui no santuário. Vi até quando a cruz era ali, aquela cruz que está ali no confessionário, era ali. Não tinha nadinha, não era nem construído. Aí depois que pintou, botou aquela cruz ali, foi o padre Moacir, se ajoelhou e disse assim: homem da cruz, desce daí, vem me salvar. Então alcancei bastante coisa. Tenho 7 anos e nunca saí dessa igreja, sabe? Uma vez vou visitar outra, mas nunca saí daqui do santuário. Aí aqui não tinha pastoral, não tinha nadinha, né? Eu fui a primeira pessoa a trabalhar na pastoral da liturgia. E às vezes eu convidava as pessoas não queriam ir. Aí o padre Valdir me viu, aí botou as pastoral para assumir, né? Então, foi uma graça assim, muito grande de Deus, né? Porque eu passei por muita dificuldade quando minha mãe foi para o céu. Aí eu pedi assim: Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, intercede por mim, me ajuda. E ela intercedeu e me ajudou e me ajuda toda a vida, minha mãe, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Então eu só tenho que agradecer esse santuário, que ele é muito cheio do poder de Deus. Amém. Eu sou muito devota à Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Nós moramos agora em Taguatinga Sul, né? Somos dizimistas lá na Nossa Senhora de Fátima.
Mas eu e meu esposo, a gente, nossos 10 primeiros anos de casado, a gente morou aqui na CNB 11 e sempre, assim, até eu conheço esse rapaz que fez a entrevista, aquela senhora ali também do grupo de orações, né, todas as quartas-feiras. Então, assim, quando foi avisado na missa que seria, né, ilustrado, que é a história, né, do Santuário Perpétuo Socorro, fiquei muito feliz e achei, assim, que viria muitas pessoas, né, eu fiquei, assim, até surpresa, porque nós somos poucos aqui, né, então, assim, a história viva, através dos testemunhos das pessoas, né, fatos, coisas assim que realmente é pena que as pessoas não vieram para presenciar para mim. O Padre Ângelo, assim, foi na época, assim, ele foi um conselheiro maravilhoso para mim e para o meu esposo. Nós vamos completar 26 anos de casado. E nosso primeiro filho, o Gabriel, ele foi batizado aqui na Perpétuo Socorro, dia 1º de maio do ano de 94. Ele nasceu dia 4 de março e foi batizado dia 1º de maio. Ele era bem novinho. E assim, eu agradeço Nossa Senhora do Perpétuo Socorro por tantas graças que ela tem concedido a mim e a minha família. Nossa Senhora é maravilhosa, é uma mãezinha assim, adorável, né? Assim, que a gente assim, ama, né? Adoração só ao seu filho Jesus, né? Mas assim, através dela, nossa família tem recebido muitas graças. Então, depois desses 10 anos de matrimônio que a gente residimos aqui na Taguatinga Norte, aí nós mudamos para Taguatinga Sul. Aí tivemos mais 2 filhos, um rapaz. O Gabriel hoje vai fazer 21 anos. E o Felipe, o apóstolo Felipe, está com 19 e a minha caçula está com 15. E a minha filhinha, que agora completou 15, é muito amiga das netas, das netinhas desse casal que foram os senhores que viram, presenciaram todo o incêndio. Essa família eu conheço bem. Eles têm filhas, inclusive a filha deles, que é psicóloga, foi minha chefa na Secretaria de Educação. Então eu conheço bem a família, assim, realmente isso tudo é verdade, é fato, é inegável. E assim, uma família muito abençoada, eles ali, ó, um casal. E então, assim, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade que o Senhor me deu, assim, de estar aqui com vocês e fazer parte dessa história, porque assim, Nossa Senhora Perpétuo Socorro faz parte da minha história de vida, minha, do meu esposo, dos nossos 3 filhos, da minha mãe que tem 85 anos, da Emilinha, essa minha irmãzinha excepcional, mas ela entende tudo pelos olhos da fé. Ela é muda, né? Não se fala, mas ela tem muita devoção também, Nossa Senhora. Muito obrigada. Eu acho que eu conheci todos. O Padre Antônio, que inclusive era português, se eu não estou enganado. Depois, os outros padres que foram citados. E no meu modo de entender, faltou o Padre Mendes, que foi diretor dali há pouco tempo, mas foi. Inclusive, trabalhou com a gente na catequese de adultos, fazendo reuniões. E já trabalhando um pouco também pela capela, que agora virou paróquia, que é a Imaculada Conceição. Né? Então, o Padre Mendes foi uma das pessoas que trabalhou muito lá. Foi citada aí a Santa Luzia. A Santa Luzia nós fomos catequistas, eu, a Marileide, a colega Marilu, que saiu daqui há pouco tempo, e mais outros, enquanto era capela. Teve uma crise lá de catequista, então nós fomos substituir por um ano. Depois deste ano, então, ela passou à paróquia, voltou por conta de probleminhas administrativos, mas agora, se não me engano, é paróquia de novo. Não dou com certeza. Então, conheci esse pessoal todo, o Estela Mares também, o meu pessoal todo, meus meninos, né, que estudaram tudo aqui, até a caçula até a 4ª série. Depois inventou de ir para o 108. Os outros todos aqui, inclusive com crisma, Eucaristia, com tudo. Né? A catequese era dada nos salões, nas salas de aula do Estela Mares,
e com o padre Fernando, aquele gordinho ali, não é o padre Fernando de hoje não. O padre Fernando de hoje é o magrinho moeda. A outra era o gordinho que apareceu ali, branco. E com ele é que começou esse trabalho todo mais de emancipação da paróquia em relação a Santa Luzia, em relação à Imaculada Conceição. O padre Fernando, o espanhol, né? Ele colocou o pessoal com as salas que tem aqui na garagem, que ainda sobraram 2 amplas, mas tem as pequenininhas do lado de lá do canto. E com o padre Mendes começou o centro catequético, que é o primeiro andar e o segundo. Aliás, o primeiro andar, né? Nós temos aí essa coisa linda. Aliás, aqui não, nós estamos, desculpe, nós estamos justamente aqui onde houve essa grande reforma, né? Aqui agora é centro catequético, centro de convenções, vamos apelidar assim, né? E todas as solenidades maiores são feitas aqui, né? E as salas de aulas também mudaram para esse ambiente lá de cá. Então, na realidade, é o término, primeiro e segundo. Um dos vigários que mais me chamou a atenção com as pessoas que a gente conversou foi o padre Luiz, que ele era conhecido como Padre Santo, porque ele sempre usava a batina e a forma dele conversar, dele ser, sendo que um dos testemunhos da Idalina, que é catequista até hoje aqui, ela fala que quando se confessava com ele, ela podia se sentir voando, se sentir no céu. Então, ele tinha esse apelido de Padre Santo na época, e ele era só vigário. Mas assim, ele é que eu me lembro que marcou como vigário, ele ficou muito tempo. Mas teve outros que ficaram muito tempo também, mas foram muitos. Então, a gente não pegou essa história, porque era gigante. E ele visitava o hospital. Ele me contou que quando ele esteve em Goiás, ele ia para as missões a pé, sabe? E aqui foi a primeira missa também que teve de abençoar a água, o sal, tudo foi aqui. O padre Luiz celebrava aqui na capela. E outra coisa também, quando aqui a igreja era fechada, aí ninguém celebrava a missa, e eu, mais em Salvador, cantava aqui na capela. Aí um dia eu falei assim, Padre Ângelo, por que o senhor não abre a igreja para a gente cantar? Porque está muito apertado. Ele disse, antes de você arranjar muita gente, eu vou abrir a igreja. E abriu, aí eu comecei a convidar as pessoas. Aí quando era o padre Valdir, aí eu falei assim, Padre Valdir, o senhor, aquele vidro fica aberto, por que o senhor não deixa abrir esse vidro? Porque as pessoas, quando for passando na rua, veem que tem a missa e vem. Ele disse, eu vou abrir, eu digo, fica parecendo uma cadeia. Aí ele até sorriu. E hoje abre aquele vidro, aquela porta, né, de vidro. Eu digo, porque aqui está parecendo uma cadeia. E ele até sorriu. Então, para a honra e glória do Senhor Jesus. Quantas missas eu não cantei com esses padres, tudinho. Desde o padre Antônio, tudo que eu canto na missa, glória a Deus. Amém. E aí, galera, hoje, dia 8 de novembro de 2014, nós fizemos a nossa palestra sobre a história da igreja e da nossa paróquia. Espero que vocês gostem, curtem, comentem, compartilhem. E nós somos os Jovens Claretianos!